O Bitcoin está num ponto crítico e este nível pode decidir o que acontece nos próximos dias. E atenção, isto não é só sobre o Bitcoin. Já sabes, se queres análise clara, sem ruído e sem hype, subscreve o canal e ativa o sino. Aqui nós seguimos o gráfico, não as emoções. Vamos já começar pela análise da CoinMarketCap. Começando pelo top 10, nós temos um Bitcoin que atualmente está nas últimas 24 horas a lateralizar, ou pelo menos tem uma certa estagnação. Ainda assim, mantém o seu crescimento nos últimos 7 dias de 3,5%. Depois temos a Ethereum que recuou de 1 ponto percentual. Ainda assim, também mantém o seu crescimento de 4,6%. E, portanto, globalmente, nas últimas 24 horas, houve algumas criptomoedas que não só lateralizaram, como recuaram ligeiramente, como é o caso da XRP, que recuou 2,68, mas quando nós olhamos mais para baixo, aquilo que nós podemos verificar é que há criptomoedas que estagnaram, outras recuaram, mas ainda assim há criptomoedas que estão a recuar bastante, como é o caso da Zcash, uma moeda antiga, que recuou aqui praticamente 11%, quase 17% nos últimos 7 dias. Mais para baixo nós podemos verificar que a tendência é similar e, portanto, globalmente nós temos um setor das criptomoedas que está na expectativa de perceber o que vai acontecer. E, portanto, o índice que nós temos aqui relativamente às criptomoedas, às 20 primeiras criptomoedas, é de estagnação e, portanto, está de certa forma a condizer com aquilo que nós acabamos de ver. Quanto ao sentimento de mercado, há um ligeiro recuo, ainda assim continuamos na zona neutro, portanto, significa que ainda há muitas dúvidas. Não estamos num cenário de medo, mas também não estamos num cenário de euforia e, portanto, é precisamente a meio onde se encontra a confiança dos investidores. Há, no entanto, um crescimento relativamente às últimas semanas, nós já aqui falamos, é de certa forma positivo. Quanto à capitalização total do mercado, atualmente registra 3,11 trilhões de dólares, é um ligeiro recuo face ao que nós tivemos nos últimos dias. Ainda assim, nós podemos registrar que face ao que nós tivemos nas últimas semanas, é um crescimento significativo. E agora sim vamos à notícia do dia. O banco americano Morgan Stanley submeteu o pedido já segue para lançar ETFs ligados à Bitcoin e à Solana. É um movimento que de certa forma reflete a entrada mais profunda de bancos tradicionais no espaço cripto e um passo de certa forma importante na integração com finanças tradicionais. Isso é muito importante a longo prazo porque vem novamente reforçar a entrada de pessoas, de investidores no setor das criptomoedas, neste caso através de ETFs, e portanto, indiretamente ou diretamente, é sempre positivo para a credibilidade do setor das criptomoedas. Agora, uma outra notícia não tão positiva: o Departamento do Imposto de Renda da Índia alertou sobre riscos associados às criptomoedas e posiciona-se contra a integração mais ampla desses ativos no sistema financeiro. Isto representa uma posição regulatória crítica de um grande mercado emergente global e, portanto, não é positivo, uma vez que esta posição mais drástica acaba por afastar potenciais investidores e, portanto, não é de todo positiva para o setor das criptomoedas. Ainda assim, nós podemos recordar que ainda há muito pouco tempo, aqui há uns anos, nos Estados Unidos havia também muitos bancos, uma posição igualmente por parte dos dirigentes políticos, uma posição muito drástica e, portanto, hoje quando nós olhamos para a realidade dos Estados Unidos, há aqui um grande caminho de inversão que foi feito e, portanto, podemos esperar, ou pelo menos ter a esperança que nos próximos anos a Índia possa recuar nesta posição e poder ter aqui uma posição mais ligeira e menos drástica, portanto, sobre o setor das criptomoedas. Vamos analisar o gráfico da Bitcoin. Olhando agora para o gráfico do Bitcoin em 4 horas, o BTC está a ser vendido em torno dos 91.200 dólares e a verdade é que nós tivemos aqui uma correção nas últimas horas, nos últimos dias, e não é de todo surpreendente, uma vez que nós tínhamos aqui uma resistência importante e que por diversas vezes foi testada. Foi testada aqui a curto prazo em finais de novembro, depois tivemos início de dezembro um novo teste, outro teste e, portanto, era expectável que ela viesse novamente esbarrar-se aqui nesta resistência. Ainda assim, ela veio precisamente em cima deste suporte e, portanto, era expectável que ela viesse aqui e está a dar um sinal, de certa forma, positivo, portanto, está a subir, o que é, de certa forma, interessante. Portanto, na minha opinião, nós teremos aqui a curto prazo e a médio prazo o Bitcoin que poderá eventualmente testar níveis superiores e ter finalmente
a capacidade de sair desta resistência. Olhando para o RSI também é algo positivo, portanto temos aqui uma margem de voltar a testar aqui níveis superiores. Olhando igualmente em diário, aquilo que nós podemos verificar é que há margem também para vir até aqui, até aos 98.000. Ainda assim, a minha perspectiva é que nós tenhamos eventualmente a possibilidade de vir a testar os 100.000, mas mantenho que, uma vez que nós estamos em final do bull run, que a minha perspectiva é que nós venhamos a testar os 100.000, quiçá vir a testar os 101 ou até mesmo os 106.000, mas aquilo que eu prevejo é apenas a minha visão e a minha opinião é que veremos um Bitcoin eventualmente a testar níveis mais abaixo. A curto prazo, não é aquilo que eu prevejo, a curto prazo, na minha opinião, volto a dizer, acho que vamos testar níveis superiores, ou pelo menos há essa capacidade, ainda por mais com tudo aquilo que está a acontecer a nível internacional, nomeadamente os mercados estão a reagir positivamente ao que está a acontecer nos Estados Unidos, ou pelo menos o que os Estados Unidos estão a fazer, e portanto há aqui uma expectativa positiva relativamente ao setor tradicional e, por sua vez, no setor das criptomoedas. E, portanto, vamos analisar os próximos dias, as próximas semanas e vamos analisar, sobretudo, passo a passo, o que vai fazer o Bitcoin. E agora sim vamos olhar para o gráfico da Ethereum em termos diários. Atualmente nós temos a Ethereum a ser vendida em torno dos 3.117 dólares e temos um sinal positivo porque continuamos dia após dia acima deste suporte que é extremamente importante e historicamente por diversas vezes reagiu positivamente. Olhando agora assim para uma visão mais de 4 horas, aquilo que nós podemos verificar é que continuamos a pouco e pouco acima a ganhar terreno e a ganhar alguns suportes. Isso dá-nos alguma esperança porque ainda temos aqui muita margem para progredir e, portanto, falta aqui precisamente mais impulso para que a Ethereum consiga, de certa forma, um catalisador para subir para níveis superiores. Claro que vai depender muito daquilo que vai acontecer no Bitcoin e nos restantes criptomoedas, portanto, globalmente no setor das criptomoedas, mas aqui vai ser muito importante a Ethereum sendo a segunda criptomoeda mais importante do setor das criptomoedas, é muito importante que ela consiga, com a lateralização ou com uma ligeira subida do Bitcoin, consiga, de certa forma, capitalizar esse crescimento e conseguir um certo impulso. A verdade é que ela tem reagido muito bem. Nós tivemos o Bitcoin que nos últimos dias tinha andado a subir positivamente, mas teve antes disso a lateralizar e até mesmo a cair. E ela, de certa forma, a Ethereum reagiu muito bem, teve igualmente uma queda, mas conseguiu reagir positivamente bem porque esteve acima deste suporte, que é um suporte histórico. Negativo seria se nós entrássemos novamente neste suporte. E portanto, aquilo que eu recomendo, enfim, não é nenhum conselho, mas eu vou estar naturalmente atento que é os sinais que ela vai dar. Portanto, se a Ethereum tiver força para continuar, é positivo e, portanto, nós de imediato vamos ter aqui uma resistência. A primeira resistência está em torno dos 3.300, a segunda estará em torno dos 3.600 e depois teremos aqui uma grande resistência em torno dos 3.800. Outro sinal a ter em conta são os suportes. Nós não podemos partir este suporte porque seria, de certa forma, inverter esta tendência que estamos a ter desde do mês de novembro, portanto desde o dia 21 de novembro. E, portanto, ao romper este suporte vamos ter que ter muito cuidado porque teremos a possibilidade de entrar novamente neste suporte histórico e, portanto, não é aquilo que nós queremos neste momento. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, ponham o like, subscrevam o canal e já agora digam nos comentários qual é a próxima criptomoeda que eu gostaria que eu comentasse. Portanto, estejam à vontade para comentar, para deixar o vosso like. Tchau!